Apenas uma pessoa que está com 57 anos e que experienciou tudo que eu vou falar sobre os movimentos sociais. Os acontecimentos fazem parte da minha vida. Eu vou expô-los da forma como eu fui envolvido nos movimentos sociais e também pela igreja, principalmente a católica, que foi a protagonista, no meu entender, desses movimentos, principalmente na década de 70 e 80. Então, que tenhamos uma boa conversa, que seja uma manhã produtiva e que a interação possa acontecer depois no final. Obrigado, então, a todos. Eu peço para o Anderson, então, abrir os slides para eu ter uma lógica de fala, senão vou me perder no tempo, que tem 1 hora, ao que me parece. É isso, Anderson. Só um minutinho que eu já vou abrir aqui. Anderson, sim, tá ok. Tá aparecendo aí? Sim, para passar para o segundo slide, eu só... Daí eu vou passando para ti, tu vai me falando. Isso, muito bem. Então, vamos para a conversa inicial, né? Os alunos da Ciência da Religião, um curso que eu já trabalhei na UNOESC de São Miguel do Oeste, creio que todos já tenhamos superado aquela ideia, ou aquela oração que eu fazia como católico, de que a Igreja Católica é a única verdadeira, é a única correta. Então, deve certamente estar trabalhando numa ideia do sincretismo religioso, com a diversidade no curso, e que não há uma religião verdadeira como no passado a gente aprendeu. Eu vou dividir essa fala em 2 momentos. O primeiro momento, falando um pouco sobre as minorias e o emergir das minorias aqui no oeste de Santa Catarina, que depois foram socorridas, de certa forma, para que pudessem dizer o que são, e o que foram e que serão. Então, uma retrospectiva sobre a história regional, e depois, no segundo momento, eu falo dos movimentos sociais, aos quais eu participei em quase todos, como coadjuvante, protagonista, mas nem tanto. Então, tem esse momento de falas. Colocar de que a região oeste, ela não foi uma ilha. Chapecó, de 1917, a partir do século XX, houve esse povoamento regional com base na cultura europeia, uma cultura externa que ocupou esse espaço que até então
era considerado um espaço devoluto. Mas os padrões culturais do oeste de Santa Catarina, eles foram, da mesma forma, partilhados por grande parte do país do período da época. E, como eu coloquei no início, eu pretendo retratar principalmente o experienciado, aquilo que eu tive como, senti na pele, daquilo que eu estava junto, que participei, vi, ouvi. Eu criei um filme próprio sobre os movimentos sociais. Ao se criar um filme próprio, com certeza, você não é neutro. A gente carrega muitas coisas. Vocês estão ouvindo alguém que é um alemão, um católico, que foi criado dentro de um etnocentrismo muito forte. Tem 2000 anos de histórias nas costas. A forma que eu penso hoje, como pensei no passado, ela tem muita historicidade, ela tem muito caminho, e é muito difícil você, de uma hora para outra, conseguir se desvincular de preconceitos, de questões que afetam o outro. Então, o Anderson passa para o terceiro slide ali, o terceiro, volta 1. Sim. Esse ali. Podem ter defesas que vão para um outro sentido fora o que eu vou falar. Durante o Concílio Vaticano II, eu tenho praticamente certeza que é envolvido com a cultura regional, de que o Concílio Vaticano II e as suas deliberações, aliado à chegada do bispo Dom José Gomes para o oeste de Santa Catarina em 68, foram 2 fatos marcantes, e muito marcantes, para a renovação da igreja tradicional. Só para colocar, eu ainda rezei no latim, embora não tenha entendido nada, ou nem tenha a noção do que estava rezando, e, de repente, me vem uma igreja progressista, alicerçada, encabeçada pelo bispo Dom José Gomes de Chapecó. Essa opção preferencial pelos pobres e a laicização de funções antes exclusivas do clero, me parece que gerou um engajamento de lideranças antes muito passivas para uma situação ativa. Seja, eles, com a igreja progressista e os rumos que o José Gomes deu para a igreja católica, principalmente aqui do Oeste, esse envolvimento das lideranças, ele foi muito importante para que mais para frente houvesse a criação de vários movimentos sociais norteados e principalmente impulsionados pela doutrina do bispo diocesano, que esteve presente, inclusive, no Concílio Vaticano e trouxe quente as novas questões e decisões do concílio. E devo dizer que o bispo Dom José,
eu me atenho muito a ele, porque mais para frente falo por quê. Ele foi um líder presente, um líder estrategista e que tinha um poder de linguagem muito forte, convincente. Primeiramente porque ele acreditava no que estava pregando. Ele estava absolutamente convencido de que essas ideias do Concílio Vaticano II, que se dê preferência, que a igreja tenha um direcionamento mais social, uma opção para os pobres, ele acreditava no discurso ou nas deliberações, e este convencimento do bispo fez com que as lideranças regionais acreditassem da mesma forma nesse potencial, ou nesta nova igreja que estava surgindo no final dos anos 60 e início dos anos 70. Pode passar, Anderson. Um slide para cima, Anderson. Ao olhar o mapa do estado de Santa Catarina, a região oeste, ela, como diz a professora Arlene, ela tem o cordão umbilical ligado ao Rio Grande do Sul, uma identidade em crise, uma identidade não bem definida, e europeu. Que personagem é este que começa a ocupar e implantar a propriedade privada no oeste de Santa Catarina? Que figura é esta? É uma pessoa, é um grupo que já conhece o capitalismo europeu, já é um grupo individualista, de certa forma, e que vem para o espaço coletivo, até então com a terra devoluta, entre aspas, se apossar do território do oeste de Santa Catarina e implantar a sua cultura da forma que ela foi concebida, ou eles foram criados tanto no velho continente, quanto já no Rio Grande do Sul, quando migraram para aquele espaço e depois fizeram uma segunda ou terceira migração aqui para o oeste de Santa Catarina. Então, esse mosaico cultural composto por troncos raciais, eu denomino de troncos raciais, talvez alguém possa contestar, ou grupos étnicos diferentes, forma esse mosaico. É italiano, é alemão, é polonês, juntado ao indígena que foi o precursor, associado ao caboclo que está na região em função da guerra do contestado, da construção da ferrovia, que estava, então, vagando na floresta, que para nós, alemães, aqui do extremo oeste, eram chamados de Waldlaufers, andarilhos do mato, pessoas sem rumo, pessoas sem cultura e assim por diante. E, neste contexto da diversidade, aparece, então, a figura do bispo Dom José e tenta, paulatinamente, implantar o reconhecimento da diversidade, o entendimento da diversidade, a inclusão dessa diversidade, não perceptível aos olhos daqueles colonizadores, mas que estavam muito presentes no bispo diocesano. Então, essa importância que eu quero atribuir ao Dom José, porque ele fez essa opção e enxergou para muito à frente do seu tempo. E isto tem seu preço. E o preço nós veremos em seguida o qual foi. Anderson, só me passa o slide depois do mapa.
assim. Acho que o bispo Dom José, ele mostrou o outro lado da moeda. Até então, uma moeda. E a moeda dada pela colonização de cunho europeu, da propriedade privada, do etnocentrismo e assim por diante. Eu lembro que quando fui fazer meu doutorado em São Paulo, na PUC, a professora orientadora, ela pediu para mim, professor Paulino, o que você quer, então, pesquisar? Eu falei para ela, eu quero pesquisar sobre os que os alemães chamam de estranhos, Waldlaufers, os que não, sem propriedade privada, e o contato deles com o branco colonizador. Na verdade, eu falei para ela que eu queria pesquisar os estranhos. E ela olhou para mim assim, e disse, aí você poderia quase pegar o ônibus e já voltar para a tua terra. Porque o estranho, o diferente, não é o índio, o caboclo. Ele é o branco, ele é o invasor. E eu fui com a ideia que o invasor era o que estava invadindo propriedades, que era o caboclo, invadindo não, estava na sua terra, e não se retirava passivamente para as áreas fronteiriças aqui do oeste. Eu disse, precisa rever teu conceito, o estranho foi europeu, o invasor é ele, então vamos começar por aí. E são orientações, novos nortes que você consegue através da pesquisa. De qualquer forma, então, a pesquisa se deu exatamente neste conflito entre as pessoas pré-capitalistas existentes na região e os novos moradores que se adonaram e acharam que pretensamente tinham o direito de estar ali e se apropriar da propriedade e expulsar os que estavam ali como intrusos, na denominação do europeu. Eu penso de que o olhar hoje do professor e do pesquisador, ele não pode nunca ser um olhar condenatório, unicamente, do passado que vivemos aqui no Oeste. Cada época produz os seus produtos culturais, e que mais tarde não servem mais para a nova época. O que eu penso de que todos os equívocos, o massacre, a questão xenofóbica com a diferença, devemos aprender com isto. E aprendemos muito com isto. Mas não tenho, assim, para mim particularmente, de fazer justiça com o passado. Muito a exemplo do filme O Conde de Monte Cristo, que a justiça é vista como vingança. Ela deve ser um aprendizado. E este aprendizado, com este, nós devemos, então, tocar a nossa vida para frente. Porque, só a título de exemplo, se nós estivéssemos o tempo todo caçando as bruxas da cultura passada, nós deveríamos também condenar nossos pais, avós, que nós botaram para trabalhar com 7, 8 anos em trabalhos complicados, que hoje se chama de trabalho infantil, ou dos casamentos precoces, com 14, 15 anos, das mulheres que casavam e tinha que casar tão logo estavam habilitadas a ter filhos. São formas de cultura de um período que não servem mais para um período para frente, mas eu não gostaria que meu pai, hoje sepultado, meu vovô, hoje sepultado, fosse dizer a ele, você estava errado, você foi maldoso comigo, você me botou para trabalhar com a idade que hoje a gente sente
esses problemas vindo tardiamente. Então, aprender sim, mas nunca, no meu entendimento, condenar e querer fazer justiça com aquilo que passou. Mas lembrar, ter sempre uma boa lembrança, como diz a Arendt, a Hannah Arendt, tanto coloca isso, aprender. Pode passar o slide, uma foto. A da foto. Eu trouxe essa foto porque aqui eu estou fazendo meu crisma, e como eu coloquei antes, aqui está o bispo Dom José. Imagina o orgulho, né, nos anos 70, você ter uma autoridade regional vindo para as localidades, fazer crismas, orientar ministros da Eucaristia, fazer encontros com lideranças, e é o bispo, quando o senso de hierarquia era muito forte. Olha, para mim, foi algo como estar hoje perto não sei de que autoridade internacional de maior repercussão, talvez o presidente dos Estados Unidos, está do lado dele, de tão importante foi este encontro com o bispo, receber o crisma dele e ouvir as palavras dele. E por isso eu trouxe essa foto, pela importância histórica que ela tem para mim. Mas pode seguir, Anderson. Os movimentos sociais emergem. Anos 70, anos 80, que, como coloquei na corpo, eu participei. E da forma que eu coloco eles no slide, não representa de que o primeiro foi o mais importante, o segundo mais importante. Mas uma das primeiras questões que foram implantadas pelo cristianismo, em especial a Igreja Católica, foram as chamadas comunidades eclesiais de base, os grupos de reflexão. Deve ter mais participantes da live ali que participaram dos grupos de reflexão. Mas eu sei que participei intensamente, fui líder do grupo de reflexão. Para quem não conhece, foram encontros que mesclavam estudos bíblicos com a discussão de problemas sociais, que aconteciam entre famílias das comunidades. Lembro que em torno de 5 a 6, 7 famílias que se juntavam na casa de uma das famílias, numa semana, na outra semana na casa de outra família, pegavam a cartilha que vinha muitas vezes pronta da diocese, ou então criavam seus próprios conteúdos para serem discutidos, com base em textos bíblicos, mas com muita firmeza nas questões sociais, problemas sociais. Essas comunidades eclesiais de base, para mim, foram a experiência, ou foi a experiência de uma democracia direta, de uma participação de todos, de um envolvimento ímpar, que eu não vi mais desde que eles foram extintos acontecer de uma outra forma. Exatamente pela quantidade e porcentagem das pessoas. Eu posso falar para a nossa região, era difícil, eu desconheço que alguma família se negasse a participar das comunidades eclesiais de base. E participavam, principalmente no início, isso foi muito pacífico, todos participaram. Porque a hierarquia religiosa era muito forte, vem da igreja, vem do bispo diocesano, vamos participar. Vale a pena, a igreja. O senso de hierarquia era forte. Mais tarde,
já no final dos anos 80, início dos anos 90, estes grupos, eles sofrem dissidências. E é muito lógico. Vocês imaginem aqui, no município que eu moro, podia comprar terra quem era católico e alemão. Os demais, a humanidade não foi reconhecida. O próprio contrato de compra de terra não permitia que alguma outra pessoa, nem italiano, nem polonês, nenhuma outra etnia pudesse comprar. E então, os encontros foram passivos no início, mas mais tarde, algumas pessoas começaram, poxa, mas esses grupos de reflexão, eles falam de índios, eles falam de negros, eles falam de sem terras, eles falam de sem teto. Eles, parece que eu sentia isso muito particular, que eles viram alguma parte do grupo que a areia estava se ruindo aos seus pés. Ele estava ficando sem chão. Pessoas ou grupos que até então não eram reconhecidos nem como humanos, quanto menos como possibilidade de ter direitos, foram tratados nessas comunidades eclesiais de base como iguais, como seres humanos que merecem seus direitos, como seres humanos que precisam ter uma proteção, precisam ser respeitados nas suas diferenças, precisam ser reconhecidos. E isto, mais para frente, gera esse conflito dentro dos grupos, e foi, aos poucos, criando dissidência, os que se retiravam, os que não mais participavam, até que essas comunidades eclesiais de base foram extintos antes de 2000. Uma outra questão que é importante, que foi implantado pelo bispo diocesano, foram os ministros extraordinários da Eucaristia, na religião católica, isto. Pessoas leigas que faziam cultos, pessoas leigas que faziam reuniões, que poderiam administrar sacramentos. Claro, sempre com base no Concílio Vaticano II. E essas lideranças, meu pai foi um ministro da Eucaristia, eles tinham formação em Chapecó, com o próprio bispo diocesano e a sua equipe de trabalho, uma formação social muito forte. Eu lembro que os sermões dos ministros extraordinários da Eucaristia focavam quase que exclusivamente as questões sociais, das minorias, da inclusão das minorias, e assim por diante. E isto gerou, dentro da própria igreja, uma divisão muito grande, uma retirada de pessoas do próprio culto. Eu lembro, em uma época, numa ocasião, enquanto meu pai era ministro, e ficava falando dos sem terras, e aí uma pessoa levantou a mão assim e disse, então quer dizer que Deus também é a favor dos sem terras? Se misturava a questão religiosa com a social, e o cara não soube distinguir, então Deus também é disso. Depois, mais tarde, se dizia, o Deus também é do PT. E assim foi se colocando e dividindo. Uma outra questão, os novos rumos dados ao sindicato. Eu ainda peguei uma época, um tempo, como criança, de ir no dentista, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Atendia ali um dentista e atendia ali um médico. Fora estas incumbências,
Não havia outras das lideranças. Não era um movimento reivindicatório, era um movimento assistencialista. Mas a partir das novas concepções que vieram da diocese, os líderes sindicais tinham formação e eles eram atuantes, agentes que atuavam em defesa do agricultor, em defesa dos direitos, da aposentadoria, por exemplo, que até então era meio salário mínimo para homem, mulher não tinha direito para aposentadoria nos anos 70, 80, só depois, nos anos 90, fruto do movimento feminino, como vou colocar para frente. Mas os novos rumos do sindicalismo foi muito importante. Aí os líderes criaram uma outra perspectiva. Aí vocês veem que convergem as comunidades eclesiais de base, os ministros, mais os sindicatos, criam toda uma organização em defesa da vida, em defesa dos direitos das pessoas, e de todas as pessoas, não só exclusivas de um grupo étnico. Depois teve um movimento, mais no final dos anos 80, muito triste, quando entrou na região oeste, principalmente a questão da agricultura técnico-científica, ou a chamada agricultura de precisão, onde foi inventada uma peste suína africana, já o nome já foi escolhido, acho que não de graça, mas é uma peste que foi, então, teve impacto muito forte no meio rural, em virtude que, a partir de então, se defendeu a ideia que nem todos possam ser suinocultores, que nem todos conseguem ser avicultores, e que nem todos servem para a agricultura. A exclusão no campo, ela foi muito forte, no meu entender, a partir da invenção dessa peste suína africana, porque, então, entrou a ciência, as agroindústrias, de uma forma tão forte, que reduziram a quantidade de produtores a um número muito pequeno. E os demais, então, foram os excluídos do campo, que não tinha mais o sustento que por décadas e até séculos sustentava a família, que eram criadores de aves, suínos, e vendiam isso para o pequeno comércio. As agroindústrias tomaram conta, e houve resistência quanto a isto, movimentos e assim por diante. Pode colocar a outra imagem. O movimento Sem Terra, talvez foi o único, um dos poucos que eu não participei diretamente como coadjuvante, ou protagonista, ou como vivente aqui do oeste de Santa Catarina. Mas o Sem Terra, a origem dele é com a implantação da propriedade privada. Quando tudo era, no início do século XX, propriedade coletiva na região oeste, de todos, e quando vem o europeu e implanta propriedade privada, já vai excluindo, vai expulsando. Houve, inclusive, grupos financiados que deram um fim a minorias, os chamados bugreiros, e que deixaram a terra limpa, na concepção da época, para que o europeu pudesse ocupar este espaço. Então, a exclusão do caboclo, do índio, e a exclusão, eu lembro que se falava muito na época, o sem terra, ele não tem cor. A partir dos anos 80, o sem terra também é o branco, é o alemão, é o italiano, é o polonês, que perdeu sua propriedade porque não conseguiu mais ser incluído na perspectiva socioeconômica da região. E aí ele virou um sem terra da mesma forma. Esses movimentos, eles foram intensos,
foram estudados por todos nas comunidades eclesiais de base, mas que culminaram em invasões e assentamentos, como todos vocês conhecem e nós conhecemos. Uma outra questão é o reconhecimento da humanidade das terras indígenas, da humanidade e das terras indígenas. A demarcação de áreas exclusivas para indígenas, isto só foi possível porque já teve uma mentalidade forte, uma conscientização forte de uma grande parte da população oestina, que esses eram gente. Se não fosse assim, talvez não havia a possibilidade legal de fazer isso, porque a maioria achava que eram seres que não precisavam ter essa propriedade e nem são úteis para o espaço. Então, esses movimentos, eles se intensificaram e atravessaram também o espaço religioso, assunto de igreja, assunto de rodas de amigo, assuntos sociais. E o movimento que eu particularmente presenciei mais intensamente e que eu vejo que foi um movimento imprescindível, porque na infância, mesmo na adolescência, eu percebi o quanto essa sociedade machista era cruel com a mulher. O quanto. Muito. Porque a gente tem essa experiência a partir da sua casa. A minha mãe, por exemplo, ela não conhecia o dinheiro até a sua aposentadoria. Praticamente não. Quem conhecia dinheiro era meu pai. Quem fazia as compras era o pai. Mas isso que o pai era alguém mais aberto, já a mudança. Mas a maioria das mulheres, elas não faziam negócio nenhum, não havia consulta para coisa alguma, e eram tão subordinadas e precisava ter um novo rumo. E esse empoderamento feminino, ele foi conflitante. Eu fiz 50 histórias de vida para fazer minha tese. Histórias de vida com pessoas idosas, 50. De ficar 2, 3, até 4 horas conversando com casais ou uma pessoa. E o quanto foi me dito nessas histórias de vida, dessa relação hierarquizada, verticalizada do marido para com a esposa, ele era mais forte do que talvez nós façamos a ideia hoje. As histórias de vida, quem dissesse, olha, eu não queria mais engravidar. Eu saí de casa no dia que eu me senti fértil, mas eu fui pega a chicote, para vocês terem uma ideia de como este poder masculino mandava sobre o corpo feminino e traçava os destinos daquele corpo feminino. Esta nova postura da mulher com o movimento das mulheres agricultoras, eu não me lembro de movimento de mulheres urbanas, eu não senti isso, não vi, talvez alguém pesquisou sobre isso, mas ele gerou conflitos dentro da unidade familiar bem fortes, de separações, de agressões, porque a mulher, na verdade, como diz o antropólogo Claude Lévi-Strauss, ela parece que foi historicamente marcada por 3K. Os 3K no alemão representa Kirche, igreja, Kinder, criança, e Küche, cozinha.
cozinhar, ter filhos, orar. E quando se quebra esses três K, começa o empoderamento. Isso parece que nem um cabo de guerra, que o mais forte, de repente, vê que puxava o cabo tudo para o seu lado, vê que do outro lado existe uma força contrária e que vão equiparando essas forças e vão associando essas forças, quer dizer, associando não, uma ponta cede para a outra ponta. Então, os direitos femininos, elas não foram uma concessão no espaço público. E muitos movimentos se deram esses movimentos ocorreram com passeatas que participaram e reivindicando seus direitos e também prescindindo, de certa forma, daquele papel que a história parece que destinou a elas. A minha mãe participou de um movimento em São Miguel do Oeste, foi o último que ela foi, movimento feminino. Porque ela voltou tão assustada, ela ia lado a lado com fuzil, com armas, monitorando o movimento. Para quem é criado no interior, sem a mínima foi uma afronta. Então, eles tentaram, de todas as formas, reprimir, mas a repressão ela foi por um tempo, e depois estamos no caminho que todos sabemos, que não existe hoje uma igualdade, mas já muito notável no papel feminino. O movimento contra as barragens foi outro movimento social, não de todos os municípios da região do Oeste, principalmente aqueles que margeiam o rio Uruguai. Mas foi um movimento intenso, na perspectiva de não construir barragens para não inundar a terra dos colonos. Ou então, se houvesse esta inundação, esta possibilidade de construção, que fosse haver uma indenização justa e correta. Esse movimento das barragens, ele se criou muito em função de que esta decisão sobre construção de barragem foi uma decisão vertical da Eletrosul e do governo do Estado e do governo federal, e que foi jogado assim no meio da população, e quando então se aperceberam, viram de que, poxa, vamos perder a terra, vamos perder nossa tradição, vamos perder nossa cultura e assim por diante. E este movimento, então, ele foi com passeatas, com manifestos, com prisões de agrônomos, de agrimensores, de engenheiros da própria Eletrosul. Presenciei isso, um grupo que lá de Mondaí trouxe um grupo atingido pelas barragens, trouxe pessoas da Eletrosul, prendeu eles no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e para dizer para eles que o município não quer barragem, os municípios não querem barragem. Quando se colocava um palanque, no mesmo dia já era excluído, arrancado e jogado no rio, porque era uma forma de protestar contra as barragens. E os outros movimentos mais recentes eu não consigo falar, mas eu não sei em que pé estão, a Via Campesina, a Pastoral da Juventude e assim por diante. Mas esses que eu detalhei para vocês ali,
são, de fato, os que eu vivi, presenciei, e que, então, eu falo a partir da observação social e do empirismo. Eu não sei se eu vou abrir agora para uma fala, ou eu falo um pouco dos movimentos no livro do Alfredo Anderson. O Elcio, como faço? Eu acho que o senhor pode continuar, Paulino, e depois a gente comenta no todo, né? Depois o Evandro também ressoa bastante essa tua apresentação, e depois os participantes seguem no embalo. Obrigado, Paulino, está sendo muito, muito bom. Agora está aparecendo a capa do meu livro, eu não me entenda como agiota, alguém que quer forçar a venda de livros. Aliás, eu nem tenho mais livros para vender, mas a gente contribui para a cultura regional com suas escritas, como todos vocês escrevem, e na medida do possível eu leio o máximo que eu posso. Mas Os Sinos se Dobram por Alfredo foi minha tese de doutorado, e ele foi escrito na primeira pessoa. Eu criei um personagem fictício, o Alfredo, que nasceu aqui no Oeste, nos anos 20, nasceu criança, logicamente, mas que carrega nos ombros toda a cultura regional, da forma que eu a entendi, da forma que eu a presenciei, e na forma que os meus interlocutores, através de 50 histórias de vida, me contaram a história. Ele é um personagem fictício que retrata a infância, retrata a adolescência, retrata a juventude, retrata a vida adulta, e esse Alfredo foi envelhecendo e foi contando as metamorfoses, tanto do espaço agrário quanto do espaço urbano, da cultura regional. Hoje ele está com 94 anos. Na próxima edição, a terceira edição, ele sai com um capítulo a mais. Ele agora está fazendo as análises, ou fez as análises da pandemia e dos últimos anos que estamos presenciando a comunidade, e ali ele tem muito o que falar. Imagina a cultura alemã, totalmente etnocêntrica, está com 90 e poucos anos e faz análises a partir da modernidade, muito ainda com um olhar antigo. Então, esse quarto capítulo, que vai sair na terceira edição, ele vai contemplar de 2008 para cá. Eu faço conjecturas que eu faço são da última década. Alguém poderia dizer, mas tu não é o Alfredo? Acho que todos somos Alfredos. Sempre digo, quando nas palestras me interrogam sobre isto, mas quem é o Alfredo? Eu sou muito Alfredo. O que tem 80 anos é muito Alfredo. O que tem 40 tem muito do Alfredo. O que tem 30 tem menos. 20 tem pouco. E assim vai indo. A cultura vai passando e o Alfredo vai sendo atropelado por novos padrões culturais e alguém vai ter que escrever isso depois, uma outra obra, com olhares de adolescente, jovem, pesquisador. Pode passar o slide. Anderson, um slide para cima. Aqui eu só coloco alguns fragmentos que estão no livro, para dizer como eu retratei os movimentos sociais no livro, mas são aleatoriamente escolhidos. Aqui é sobre os caboclos. Até se alguém está disponível para ler, faça a leitura para que a minha voz não fique enjoada demais. Vou lá eu, Paulino. Então, vamos lá. Os caboclos, na sua maioria, ocuparam duas comunidades fronteiriças da colônia,
destinada aos intrusos e homens de mau contágio, protegendo assim a população local da obsolescência moral de suas construções e do tormento de vê-los a toda hora. Um dos meus primos até mesmo havia adotado um caboclo para civilizá-lo e educá-lo para o trabalho, e, nas conversas, evidenciava as metamorfoses que impulsionara no homem de cor. O Valdori é um negro de alma branca, faz tudo o que fazemos. Reza e fala somente no alemão. Não é indolente e trabalha de sol a sol. Não fosse a pele negra e o cheiro diferente, poderia até mesmo ser considerado que nem branco. É uma passagem do livro que eu falo do contato do europeu com o caboclo, a versão do europeu com o caboclo, o que se pensava sobre ele. Claro, sempre empiricamente o que eu senti e com base nas histórias de vida. Pode ser o outro slide? A sociedade masculina. Paulino, fechou o teu áudio, tá? Isso. Alguém pode fazer, aqui tem um retrato, um pequeno fragmento do livro onde eu falo da sociedade masculina da época. Eu posso ler? Pode ler, pode ler. Desculpa, não, pode ler. Sociedade masculina. Nas brigas entre Arthur e Teresa, essa tinha sempre a culpa. Alfredo assistiu a um sem fim de brigas domésticas entre seus pais, sem nunca poder atribuir nitidamente e culpabilidade da desavença ao pai ou à mãe. Quando as discussões se tornavam mais ásperas, Arthur interrompia a conversa por conta de um argumento forte. Nesse terreiro, quem canta é o galo e não a galinha. Teresa se resignava e entendia integralmente o sentido das palavras do marido, sacrificada a seus próprios sentimentos, pois a vida continuava, apesar de tudo. Paulino, você fechou novamente o teu áudio. Isso. Sim, então o Arthur e a Teresa, eles são os pais do Alfredo, e o Alfredo presenciava esse diálogo não, a relação, mas quando havia uma briga, a culpa sempre era da mulher. Pode passar adiante? Alguém se habilita a ler? É do casamento da mulher do Alfredo com a sua mulher. Posso ler então, professor? Sociedade machista, o papel feminino. Deves ater-te estritamente aos 3 compromissos mais sublimes de uma mulher, que são Kinder, Kirche e Kusch. Depois você vê a pronúncia aí, professor. Filhos, igreja e cozinha. Pois se vêem neles claramente expressas a dignidade da mulher. Nada fora disso é agradável a Deus. Rosa Maria trouxe consigo um vestido branco e uma vaca branca com chifres longos, além de uma máquina de costura velha e algumas peças de louça como sendo seus pertences. Esse diálogo ali é o sermão do padre no casamento do Alfredo com sua esposa. Mas, então, esse é o retrato da mulher do período que coloco no personagem. Pode ser a outra? Ok, posso ler então. É interessante... Nélia, sim, pode ler, Nélia. Só um momento. É interessante que houve na região oeste, e isso eu fui coletar no CEAM, nos documentos
outros documentos, o quanto este Oeste foi conservador no sentido cultural antes do concílio e antes da chegada do bispo diocesano. Essas cartas, elas foram retiradas, são reais, de jornais regionais. Alguém pode ler, sim. Sociedade Conservadora antes do concílio. Alfredo, ativo e aflito com o que estava acontecendo, coletou o maior número possível de argumentos a fim de dirimir qualquer dúvida sobre o regime nefasto. Mais de 3.000 já pularam o muro da vergonha. Comunistas continuam ativos. Ano ingrato para Fidel Castro. Recuo comunista no Vietnã. Irmã de Fidel Castro foge de Cuba. Na Iugoslávia, comunistas cerram vivos 2 sacerdotes. Ninguém sorri em Moscou. Professora comunista deu um grito e enlouqueceu. Essas estão nos jornais regionais, manchetes. Vocês podem perceber o quanto o exercício de criar uma nova mentalidade foi complicado, porque as pessoas vinham sendo educadas ou criadas neste padrão cultural, que tudo que tende para o social é comunismo. Como hoje, está voltando essa palavra, está bem imóvel ao governo federal, é um comunista, né? Então, pode ser até um militar que fala alguma coisa não tão apropriada, ele é um comunista. E na época isso foi muito forte. Eu sei que nos grupos de reflexão, igrejas, então vamos voltar ao comunismo. O comunismo fez tudo isto. Ninguém sorri no comunismo. E as professoras ainda ficam loucas quando falam comigo. São manchetes que criaram uma memória que demorou para ter as suas... Anderson quer mudar. Essa aqui já é mais para o final dos anos 90, quando a mulher agricultora conseguiu se aposentar, muito em função em movimento social muito forte, movimento das mulheres agricultoras reivindicando o direito da aposentadoria. E Rosa Maria, mulher do Alfredo, ela foi também se aposentar. Então, alguém pode ler? Mudanças fruto dos movimentos. Rosa Maria, à medida que participava dos encontros do movimento das mulheres agricultoras, tornava-se mais compulsiva, não concordando mais com que tudo seguisse o seu curso anterior. Por influência dos encontros femininos, não se mostrava mais de todo indiferente com seu papel de rainha do lar. Uhum. Pode seguir o outro slide, Anderson. O da aposentadoria é mais para frente. Aqui, ainda mais, a criação de preconceitos antes dos movimentos sociais. Essa passagem aqui eu tirei dos livros paroquiais, né? Imagina se foi no início dos anos 40. Que noção, que percepção, que conceito o colonizador teve do indígena a partir de um acontecimento que foi contado para a população da forma que ele está ali no livro do Alfredo. Alguém leia? Alguém pode ler? Posso fazer a leitura, professor? Preconceito alimentado a partir de exemplos. Um grande acontecimento guardava os fervorosos católicos da região no ano de 1940. Uma curiosidade e santa exposição foi anunciada. A relíquia do coração do padre Roque,
Gonzalez, que, em séculos anteriores, fora vítima de uma calamidade grave em Caro, no Rio Grande do Sul. Durante vários dias, a população local acorria até a igreja matriz para prestar a justa homenagem ao santo Marte. Alfredo soube que o santo sofreu amargamente nas mãos dos índios, que alimentam em seu caráter instinto de ferocidade. Os índios, com suas mãos rudes e bárbaras, arrancaram-lhe o coração e, como não parasse de falar, o transpassaram em um ferro de amolar facas. Alfredo teve uma sensação desagradável. Soube que alguns descendentes desses atrozes matadores transitavam de maneira oculta e silenciosa nas matas da região. Então, imaginem uma peregrinação em vários municípios com um coração dentro de uma moldura, dizendo que esse coração foi transpassado por uma faca por indígenas que mataram o padre Roque, que o quanto essa memória das pessoas, ela é pulverizada com quadros negativos acerca das minorias. Pode ser outro? Preconceito entre os iguais. Aqui é o retrato de que... Sim. Desculpa, professor. Pode seguir. Encontravam-se na subida de um morro que lhes tapava a vista. Ali residia abandonado, sem nenhuma esperança, um velho solteirão, do qual havia rumores de se tratar de alguém endemoniado, e com a doença da lepra. Por causa de sua doença, era impedido de entrar na igreja, devendo assistir às cerimônias da porta de entrada. Falava muitas coisas feias e fazia gestos obscenos e excêntricos, porque bebia demais. Contava-se dele que não acreditava em Deus e blasfemava muito. Havia criticado e falado mal das coisas da igreja e na escola nunca saíra do primeiro livro. Eu coloquei este fato porque, além dos grupos étnicos ou dos troncos raciais, havia outros preconceitos fortes contra questões biológicas e culturais de pessoas. A doença da lepra, que hoje se chama de hanseníase, o tratamento que as comunidades e a população teve com os doentes foi muito pior que hoje na pandemia. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre os primeiros que foram acometidos pela pandemia, pelo Covid, e eles colocam o preconceito que sofreram lá em março do ano passado, abril. Mas nada ainda se compara ao preconceito da lepra. Então, não é uma questão étnica, nem racial, ela é uma questão humanitária, de minorias que foram também excluídas da sociedade porque estavam doentes, não estavam na ordem estabelecida. E ao exemplo da lepra, e também outras formas, como o solteirão, e o deficiente físico, como portador de deficiência física, nunca foi incluído da forma que deveria. E quem é das ciências da religião sabem que eles têm a mesma humanidade que os demais, que todos nós possuímos. Eles carregam consigo, da mesma forma, os sentimentos mais humanos da dor, da tristeza, da alegria, da perspectiva e assim por diante. Mas que foram minorias, grupos que foram rejeitados da sociedade, da mesma forma como grupos étnicos. O outro exemplo.
Aqui é da aposentadoria da Rosa Maria, né? Que, então, é a mulher do Alfredo. Alguém lê que eu acho interessante porque ela foi se aposentar, mas teve que escutar umas coisas antes. Posso ler, então, professor? Sim, sim. Em meados daquela década, 1990, Rosa Maria também se aposentou. Na hora de providenciar seus papéis junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma das líderes enalteceu a conquista das mulheres agricultoras. Dê graças a Deus pela luta de muitas companheiras, pois nessas ocasiões sempre se tem alguma coisa a ganhar. Rosa Maria engoliu em seco as ponderações fortes da líder. Sabia que sua apatia aos movimentos femininos era decorrente dos caprichos de seu marido. Nas primeiras vezes que foi sacar seus proventos, teve a companhia dele. Ele alegava a necessidade de orientá-la ainda mais a respeito daquilo que ela tinha para fazer. Precisamos comprar só o necessário, nada de extravagância. Entra a questão ainda presente muito na sociedade atual, de que a mulher não tem o senso administrativo que o homem tem. E isto é uma herança histórica que, que carregamos de muitos séculos e décadas, e que, aos poucos, também tem suas alterações. Pode passar o slide, estou terminando. As considerações finais. Eu atribuo, mas tem outras versões, com certeza, de que a igreja regional, em especial a igreja cristã, inclua as evangélicas e a católica, encabeçaram novos rumos. Encabeçaram as mudanças. E foram, de certa forma, na contramão daquilo que historicamente defendiam. Até parece que tentaram corrigir os rumos que tiveram, porque vocês sabem que, quem estuda a história, quanto tempo levou para que o Vaticano reconhecesse que os índios, os negros, tinham alma. Uma pessoa sem alma é uma pessoa que não é uma pessoa. Então, teve que até sair uma encíclica, ainda no século XVI, de que, a partir daquele momento, os índios e todas as outras outros povos que não fossem os europeus, eles teriam também uma alma. Então, como tem alma, elas precisam um pouco mais de respeito. Mas teve que ter uma encíclica para isso. O desmantelamento, agora é uma leitura bem particular que nós podemos discutir depois, da igreja progressista, que não é mais aquele fervor, naquela democracia direta, aquelas comunidades eclesiais de base. Ele, para mim, se deu muito em função da sociedade individualista, do consumismo e do crédito. Por que eu atribuo isto? A região, ela foi dominada pela cultura capitalista de tal forma que o que tem de ponta no mundo foi implantado aqui em 10, 20, 30 anos, quando a Europa levou 500 anos para ter etapas. E vem o pensamento individualista. Eu sou responsável por mim, os demais, vocês, como podemos ver hoje, em especial, cada um tenta salvar-se a si mesmo e não tendo mais o vínculo com o coletivo. E nem mais a reivindicação em praça pública, em locais públicos. São pequenos movimentos fragmentados, não conectados, da forma que eles estavam nos anos 70 e 80. E o consumismo e o crédito
cria, como diz o Bauman, o escravo perpétuo. Estava esses dias lá no banco, alguém financiando um trator, o que fez o financiamento lá teve que ler as cláusulas, ele disse assim, então, veja se você entendeu, a sua prestação vai até 20 de julho de 2034. Tá certo? Sim, tá certo. Quer dizer, uma vida a crédito. E aí força a trabalhar o tempo todo, força a ser submisso, não insubordinado, porque aí você pode ir para a rua, e como você vai trabalhar, pagar as suas contas. Então, esse crédito, mais o consumismo, eles, no meu entender, criaram essa cultura tão reacionária que estamos presenciando na atualidade. Uma volta a uma barbárie, ao ódio, ao dualismo, que extingue, de certa forma, uma sociedade regional que, apesar das exclusões, apesar do não reconhecimento das diferenças, ela teve atitudes bem virtuosas, ao menos entre os grupos de iguais. A última. Hoje, vocês todos sabemos, está muito claro para nós, de que nas redes sociais, cada imbecil coloca o que quiser colocar. E todos são autoridade em tudo, e nós não temos mais essa hierarquia, ao menos no campo do conhecimento. Temos sim, mas não reconhecida pela sociedade. Aí, alguém outro dia me questionou, mas, professor Paulino, você não tem nada lá no teu Facebook, assim, contestando isso, aquilo? Sim, eu estou colocando umas musiquinhas lá. A gente chega a uma altura da vida que eu, sinceramente, não consigo conviver postando algo que eu acho importante e sendo machucado o tempo todo por imbecil que me chama de burro, me chama de ignorante, que me chama disso, daquilo. Eu me retirei um pouco das redes sociais, mas eu tenho outras formas de atuação. Eu fui professor até o ano passado, diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos. A gente implantou um programa que pegou dimensões estaduais, de oferecer a língua portuguesa para os estrangeiros, os haitianos, os venezuelanos, porque eles vinham contar para mim de que eles se sentiam muito mal por não entenderem a linguagem que os alemães e outros estavam utilizando na rua contra eles. Então, vou ajudar vocês. E esse programa que a Secretaria da Educação adotou de oferecer o português básico, foi uma iniciativa que ainda partiu de mim como diretor do SEJA, achei que foi uma contribuição importante, como também paguei alguns táxis para levar líderes desses imigrantes para a Polícia Federal de Dionísio Cerqueira, a fim de que lá se informassem, certo, o que eles de direito e não de direito, porque estavam sendo empurrados para lá e para cá, e esses líderes depois foram disseminadores para os demais. Então, são outras formas que eu atuo que não seja as redes sociais. Também vejo que muitas lideranças silenciaram, particularmente aqui no município, uma das pessoas mais ativas, que é o Mosman, que eu cito ali embaixo, a última frase, que era das barragens, ele se retirou. Não que ele virou conservador, mas ele se retirou, cansou um pouco. E aqui eu talvez faça para terminar, uma grande injustiça, mas eu tive muita influência num pensamento a partir do professor Santo,
que foi reitor ali da UNO Chapecó. Ele ministrava cursos de pequena duração. Eu participei no CEAM de vários cursos. Ele era um gigante para ver um mundo melhor, instituiu na própria instituição UNO Chapecó uma democracia, não sei em que pés ela está hoje, mas na época de escolha de coordenadores de curso, de chefes de departamento, voto direto e assim por diante. O Pedro Melchoff, que é alguém do movimento das barragens, ainda batalhador, o deputado Pedro, o ex-deputado Fritz, o prefeito Fritz, o deputado Tresch, a Lucy Choinaski, que não aparece muito, mas ela mais nos comentários de lideranças dos movimentos, mas ela foi ali de descanso, de descanso, e foi o que foi bem atuante no movimento feminino. E esse aqui do município, o próprio Mescoloto, que eu tive o prazer de recebê-lo na nossa casa, junto com o pai, enquanto vivo, lá no início dos anos 90. Seria essa a minha participação, estou aberto, então, agora, falei demais, para críticas em especial, ou contribuições.